pra isso, claro, eu conto com a presença dela, de Amandinha Monteiro. Tudo bom, Amanda? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. E aí, o que nós temos hoje que está fervilhando, borbulhando no mundo dos famosos? Final de semana intenso, eu diria. Intenso e tenso, né? Intenso e tenso. Muitos adjetivos para qualificarmos o nosso final de semana. Então vamos lá. Bom, o primeiro assunto não poderia ser outro, né? Silvio Santos. Silvio Santos. Então, sinalizando aí, marcando o fim de uma era, né? Aos 93 anos. Ele nos deixou aí ao longo do final de semana. E a morte dele gerou muita comoção, enfim, repercutiu aí o país inteiro, enfim. E outro detalhe que repercutiu também, não só a morte dele, porque o cara é um deus da comunicação, morreu, isso por si só já repercutiu, mas ele não quis velório. É, foi bem diferente, né? E daí, não sei se você vai lembrar como foi, por exemplo, o velório da Hebe. Eu não lembro. Assim, aberto ao público, aquela confusão de gente, muita gente, muito público. Agora imagina o Silvio Santos como que não seria, né? Nossa. Enfim, então ele optou, ele quis, aquela imagem que a gente tem ali, inclusive, é do enterro dele depois, porque ele não quis velório. No enterro, uma cerimônia mais íntima ali, pra galera mais chegada, não foi aberta ao público. Na porta do cemitério, tinha um aviso que eles colocaram lá, falando que não teve velório, que isso foi um pedido do próprio Silvio Santos, então eles pediam que as pessoas entendessem, que né, aquele momento ali seria mais pra família, enfim, e que não teria uma cerimônia aberta ao público, como geralmente fazem quando são artistas assim, muito conhecidos e muito queridos, né? Então tinha esse informe, esse aviso na porta do cemitério que não podia entrar, no caso, né? Então foi uma cerimônia mais íntima, enfim. E outro detalhe sobre tudo isso é que o brasileiro, ele não perde a chance de que foi? Tentar fazer alguma coisa diferente. Golpes. Como assim? Se aproveitando da morte do Silvio Santos. Pra aplicar golpe? Que golpe? Eles se passaram pelos filhos ali, pela família, dizendo que ele acabou de morrer e a herança está bloqueada. Então a gente precisa de dinheiro pra fazer o velório. A minha chave Pix é tarararara. Você acredita? Não pode. Não e daí, pode. Foi divulgado na mídia, enfim, todo mundo falando sobre isso, porque tinha gente caindo nesse golpe. De que Caindo? A herança do Silvio Santos estava bloqueada, então estavam pedindo doações para fazer o velório. Não, Amanda. É cada uma, né? É cada uma que parece gente duas. Do céu, uma criatividade. Não, por mal, né? Se usassem a criatividade pro bem, né? A gente, nossa, a primeira potência do mundo era o Brasil. Mas, menina do céu, eu não tava sabendo dessa do golpe. Que Imagina, horror. as filhas do Silvio Santos pedindo dinheiro para fazer o velório. Cabe na cabeça de quem, gente? Meu Deus do céu. Mas enfim, quem é nós já julgando aquela coisa, né? Mas assim, faleceu o Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos, né? A gente fala da televisão e aí a gente deixa de lado aquela questão que todos os canais também deixaram, todas as emissoras, aquele preciosismo, né? Porque era de tal emissora, porque era tal... Não, enfim, todo mundo falou porque ele era grande mesmo. Ele veio do nada, entendeu? Literalmente, vendedor e tal, e foi galgando e se tornou o maior. E a gente viu muitos vídeos depois, acho que você também deve ter visto, Amandinha, da humildade dele, mesmo quando ele já estava no topo. Sim. Que daí quando ele era um apresentador consagrado, digamos assim, da humildade dele, de como ele trabalhava. Então eu acredito que se ele conseguiu, né, passar esse legado para quem ficou, tenho certeza que muitos frutos vêm por aí, viu? Porque o menino, né, é bom demais. Acho que inspirou gerações inteiras aí. Silvio Sabe o que eu acho interessante? Porque eu falo assim, cara, o Silvio Santos, ele é outro nível, assim, né? Porque, por exemplo, eu lembro que desde de pequena, assim, acho que todo mundo, não precisa você trabalhar com comunicação pra você ter essa paixão pelo Silvio Santos, essa admiração, porque ele é o cara, né? E eu sempre imaginava, eu falei, nossa, quando o Silvio Santos morrer, nossa, o mundo vai parar. Nossa, vai todo mundo, as pessoas vão ficar devastadas e tal. Mas você percebeu que ele é como se ele tivesse preparado tudo, né? Tudo e todos. Tipo, todo mundo, nossa, o Silvio Santos morreu. Mas não é aquela coisa de, meu Deus, o mundo acabou. Porque foi como se ele tivesse preparado. Então, tipo, desde ele saiu, ele voltou, mas daí ele foi, tipo, organizando a família dele colocando também. As meninas pra apresentar os programas. Exato. Daí, por exemplo, ele tava internado. Todo mundo sabia que ele não tava bem. Há muito tempo. Mas, assim, o povo, né, sempre acalmando o público, enfim. Mas você viu que ele morreu e foi tão suave. Tipo, até nisso ele triste, deu uma aula. Mas sabe, assim, aquela tristeza não melancólica, uma tristeza de, tipo, morreu, mas ele viveu, ele fez uma linda passagem, né? Os 93 anos uma vida vivida, dele. assim, com
maestria. Fez valer. Fez valer. Fez valer, né? É isso aí. Então, nada de tristeza, né? Energia positiva e, claro, sentimentos para toda a família, para todos os fãs, mais uma vez. Mas é isso que a gente comentou aqui. Ele fez valer, acho que ele foi com essa admiração toda e essa leveza, né? Toda aí. Vamos lá, próxima, minha linda. Próximo, também falando dos grandes ainda, Faustão. Tava ali, tínhamos boatos de que o Faustão estaria internado também no mesmo hospital que o Silvio Santos. E daí, será que tá bem? Será que não tá? Estão falando que estão bem, estão falando que deu tudo certo, as cirurgias, tudo que ele fez, mas por que tá, né? Enfim, todo mundo falando sobre isso e agora o Faustão se manifestou. E ele falou que não, que ele tá, enfim, mudanças, né, bruscas em toda a questão de saúde dele, que ele tem esse cuidado, que tá fazendo todo o acompanhamento que é necessário, enfim. E que as 2 únicas vezes em que ele precisou ficar internado foi quando ele precisou fazer os transplantes. Então ele não tá internado. Isso, exato. Mas o porquê que tem tanto falatório envolvendo o Faustão e falando que ele não tá bem, que ele não tá bem. Ele tá falando que ele tá bem, mas ele não tá bem. O que tá acontecendo? Lembra que ele fez o transplante de coração, mas ele também fez de rim. Mas ele continua fazendo hemodiálise. Então é por isso que as pessoas estão, ele diz que tá bem, que tá tudo certo, que deu tudo certo. Mas o cara fez um transplante de rim e agora voltou a fazer hemodiálise. Então essa é a polêmica do momento. Então assim, o Faustão continua dizendo, a equipe de assessoria dele, ele continua dizendo que tá tudo bem, que tá tudo lindo, mas existe essa suspeita por conta do rim. Entendi. Por que voltaria? Talvez é protocolo, não sei, não entendo, né? Aí teríamos que ver um médico, né? Nefrologista, para falar com a gente sobre esse assunto. Mas será que tal, né? Enfim, será que deu certo mesmo? Então, aí que tá, né? Aí que tá, fica aquela... Porque assim, transplante, o risco de tipo, da rejeição existe em qualquer caso, qualquer pessoa. Mas eles continuam dizendo que não, que tá tudo certo, tá tudo lindo e ele tá ótimo. Não sabemos. Diferente, no mínimo. Vai. Estranho. Bom, ainda falando de saúde, os famosos, a bruxa tá solta com os famosos, hein? Menina, quem mais? Lua Pereira. O que aconteceu? Lua Pereira tava fazendo um show num festival lá em Barretos. Do nada começou a passar mal, deu um mal-estar absurdo. Teve que sair do palco, largou o show pela metade. Teve que sair, foi pro hospital fazer exames, enfim, todo mundo ficou muito preocupado. Rapaz super jovem, passou mal durante o show e abandonou o show na metade. Aí levaram ele pro hospital, fez todos os exames, depois a equipe de assessoria dele veio falar que não, que ele estava bem, que estava se recuperando, que foi fazer todos os exames. Depois ele mesmo foi para as redes sociais e disse que não, gente, tá tudo bem, agora eu só tô esperando o resultado dos meus exames para saber se tá tudo certo, mas enfim, pediu desculpas pro público que estava nesse festival lá em Barretos e disse que numa próxima vez que ele voltar lá, ele vai fazer um show de 2, 3, 4, 5 horas, se for necessário, para compensar esse show pela metade que ele teve que abandonar o palco. Então, ao princípio, não é nada grave. Mas um detalhe é que alguns dias atrás, ele, antes de subir ao palco, tipo, atrasou um pouquinho a entrada dele, porque ele passou mal, mas ele teve uma crise de pânico. Pânico, ansiedade, enfim. Então, mais uma vez, a gente fala do quê? Saúde mental. Exato. Então, roda, principalmente essas pessoas que trabalham com essa... com o mundo dos famosos aí. Nessa vibe. Eu ia falar isso. Eu acho que talvez deu uma crise do pânico e tal, e daí é muito fácil de confundir com taquicardia, falta de ar, aquela história toda. Então, porque quando você fala assim, fiz alguns exames e tal, né? Fez alguns exames. Que exames? Eu já quero saber qual foi o exame que foi feito. Tirou o sangue pra ver o quê? A glicemia? Foi pra ver, o teor... Porque às vezes, mesmo se for alguma coisa emocional, é necessário. Também exato. Então, tipo assim, quando ele teve a crise de pânico lá, ele precisou ir pro pronto-socorro, tomar soro pra estabilizar de novo. Acontece. Olha mesmo só. se for só uma crise emocional, a pessoa vai precisar fazer um tratamento clínico, vai precisar fazer exames. E daqui pra frente ele vai ter que, vamos dizer assim, monitorar mais, porque pode acontecer de novo, né? Então Exatamente. Não adianta nada, agora ele fica em stand-by 2, 3 dias e depois volta na mesma loucura, né? E quando a gente fala de saúde emocional, nada impede de que algum tempo ele desenvolva algum problema de, sei lá, de pressão, de coração. Ligado a isso. Exato. E ele é bem jovem, tem que cuidar. Todo mundo tem que cuidar na realidade. Isso Bora. aí. E pra gente finalizar, lembra do Matthew Perry, que é aquele cara que fez o Chandler em Friends? Sim, e daí? Lembra que ele faleceu e daí tinha toda uma investigação Ficou em meio cima. suspeito o Exato. negócio, né? Então, qual que foi a causa da morte? Ele teve uma overdose de medicamentos. Certo. E daí agora, recente, aí eles prenderam uma mulher, uma moça que ela é conhecida como a rainha da cetamina. Então ela foi, é um medicamento esse pra tratar depressão, enfim, essas coisas. Então ela já é meio famosinha aí nesse meio
ela é conhecida como traficante de medicamentos, enfim. E ela já tem um histórico aí, que é uma pessoa meio, como é que eu posso dizer? Assim, ela é muito fã da máfia e ela tá sempre envolvida com alguns crimes meio grandes, enfim. Meu Deus! Exato. Então agora ela tá sendo investigada também, ela foi presa por conta disso, agora ela está sob custódia sendo investigada por envolvimento, porque se ela foi uma das fornecedoras dele durante muito tempo e o cara morreu de overdose de medicamentos, né? Então agora ela está sendo investigada. Então essa história aí vai muitos anos ainda, né? Porque são muitos suspeitos agora, todos suspeitos de envolvimento na situação, né? Porque ele se morreu de overdose, ele não foi tipo, assassinaram ele, né? Não é nada nesse sentido, mas tem toda uma investigação, porque não foi uma morte natural. E daí agora tá aparecendo essas pessoas aí. Tá pipocando as pessoas por trás de tudo isso, né? Gente, que loucura. Mas os caras lá são bons, né? Eles vão até que aí fica até tudo tão quieto, passa o tempo, você pensa, não vai dar em nada, ou nem estão indo mais atrás, dali a pouco aparece alguma coisa que descobriram. Foi preso. E daí já vem com a história toda, né? Eu gosto assim, com a história completa. Mandinha, é isso por hoje? Isso aí. Que loucura, menina, quantas coisas. E assim, é que o nosso tempo é curto, que foi isso, mas que final de semana aconteceu muita coisa. Rendeu bastante, né? Menina.